Bom, tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui. Eu, o André e vocês, espero, né? Que não coloquem aí na velocidade máxima e deixe aberto em uma outra aba só para ir falando. Eu espero realmente que a gente esteja contribuindo para um diálogo mais democrático, mais evolutivo, que agregue mais na sua percepção teórica e que vai subsidiar a sua formação. Tá? E isso não depende só de mim, não depende só do André que está aqui fazendo a nossa mediação, isso depende de você, né? Eu posso querer muito e você não assistir a aula, assim como podia ser numa presencial também, né? Mas eu espero muito fazer minha parte da melhor forma possível, tá? Bom, não é um puxão de orelha, é só uma reflexão. Começamos com uma reflexão hoje mais difícil, mais necessária, porque eu fui fazer um curso e eu sei que tem hora que dá vontade de fazer isso, gente. Eu compreendo vocês, mas essa é uma parte necessária para a formação de vocês e este é um tema muito importante que a gente vai falar hoje, então eu preciso que vocês assistam com atenção, porque a gente vai falar sobre ensino bilíngue, né, para surdos, que é um dos pontos mais difíceis da gente trabalhar nessa disciplina, porque ele é um ponto paradoxal, é um ponto cheio de controvérsias, um tanto quanto nebuloso, obscuro, mas que é a filosofia de ensino vigente, e por isso a gente fica sempre com um vazio, uma sensação de vazio do que a gente está falando. Então, a gente precisa falar dessa perspectiva. Eu espero poder fazer isso de uma forma leve, te dando opções e te mostrando, né, o que a gente tem, o que é e uma outra noção, de fato, sem ser uma coisa tendenciosa, pesada ou doutrinária. É essa a minha missão hoje. Espero conseguir, né? Então, a gente fala de ensino bilíngue para surdos, a educação inclusiva e o bilinguismo, que é o binário da educação de surdos, são os dois lados da educação de surdos. Educação inclusiva e o bilinguismo. Como assim? Né? Em algumas aulas eu já tive essa pergunta, professora, a educação inclusiva e o bilinguismo é a mesma coisa? Não são. E é isso que eu falo que é um ponto muito difícil de a gente analisar, de ter um distanciamento da perspectiva formadora, né? Professor, e não comunidade e não participante da comunidade surda. Calma aí, deixa eu passar para vocês aqui. Então, qual que é a perspectiva que eu vou falar para vocês? Como eu disse para vocês, ninguém no mundo que fale com vocês é livre de ideologia e de cargas ideológicas, teóricas, tá? Todo mundo, você, quando vai dar aula, você tem uma posição identitária, teórica e filosófica sua, né? Então, obviamente, a minha aula parte deste princípio e parte da minha perspectiva teórica, do lugar que eu me encontro hoje, desde a minha formação. E ela vem de uma formação de comunidade surda, tá? São mais de 15 anos participando dessa comunidade, mas de uma formação de pesquisadora. Então, eu preciso falar para vocês dessa perspectiva também e das várias perspectivas que giram em torno deste assunto. Mas é importante vocês pensarem comigo a respeito de ensino bilíngue, porque eu adoto educação bilíngue, ensino bilíngue, já que as teorias e a própria legislação vai falar de educação bilíngue, porque eu não acredito que a educação seja bilíngue, sim o ensino. Tá? Então, essa já é uma primeira perspectiva muito teórica minha. Então, o ensino bilíngue eu adoto no lugar de educação bilíngue, pois a pesquisa, essa pesquisadora, essa professora acredita que o bilinguismo é uma proposta de ensino, né? E não que atende à educação de pessoas com surdez e não um modelo educacional, como eu disse para vocês. Então, eu me valho das palavras de Fernandes e Rios, em 98, que ela diz: educação com bilinguismo não é, portanto, em sua essência, uma nova proposta educacional. Eu não estou. A educação bilíngue não é uma proposta educacional que vamos tirar essa educação e colocar uma educação bilíngue. Ela é um modelo de ensino, né? Então, a educação bilíngue, o bilinguismo atua como uma
possibilidade de integração do indivíduo ao meio sociocultural, que naturalmente pertence, ou seja, à comunidade de surdos e de ouvintes. Essa é a comunidade natural que o surdo pertence, porque apesar dele ser da comunidade surda, ele não está alheio a uma comunidade, uma sociedade ouvinte que ele pertence, por isso o bilinguismo, tá? Então eu não acredito que a educação seja bilíngue, porque não é uma proposta educacional, não é um modelo educacional, que a gente tem um modelo educacional, a gente acredita que é uma proposta de ensino para as pessoas com surdez. Então, vocês vão ver ao longo dessa aula falando muito mais de ensino bilíngue do que educação bilíngue, que são os termos que estão presentes nos nossos documentos oficiais. Bom, e aí eu preciso falar para vocês o que versa, então, os nossos documentos oficiais, o que é o bilinguismo. O Decreto 5.626 de 2005, ele tem um capítulo sobre isso, e aí ele vai falar, ele foi o primeiro documento, gente, que norteou de verdade que estabeleceu o que era o ensino bilíngue para surdos. Tá? Anterior a isso, a gente tinha muitas produções teóricas e filosóficas no campo das ideias, muita luta e muito posicionamento a favor do bilinguismo, então a gente tem aí, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, desde 1986, que acho que foi um primeiro marco histórico de se falar em bilinguismo, mas em 2005, né, que a gente começa a ter uma posição oficial do Estado brasileiro a respeito do que é isso. E aí ele vai dizer assim, e eu vou ler, porque eu acho importante que vocês conheçam a íntegra do que está dizendo o decreto. Não vou deixar para vocês lerem. Né? Então, o capítulo ele versa o seguinte: são denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam língua de instrução, utilizadas no desenvolvimento do processo educativo. Então, bilinguismo, pela definição do decreto, que é o que regia até então a nossa educação, né? O sistema educacional brasileiro tinha que se curvar ao que a federação diz, e a nossa política de educação especial, que foi posterior a isso, né, traz uma definição baseada no decreto. Ela diz que é aquela classe ou aquela escola que usa a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa como língua portuguesa escrita, desculpa a minha dicção, ainda estou um pouquinho gripada, né, são utilizadas como língua de instrução. Então, esse era o conceito que nós tínhamos até ano passado. Ano passado, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu já disse isso em aulas anteriores, e a gente retoma aqui essa ideia, de que, né, existiu uma luta por esse estabelecimento do ensino bilíngue, ou da educação bilíngue, como eles chamam no decreto, na política e em alguns documentos oficiais, por um estabelecimento mais seguro e por mais tempo, por um maior de tempo, desse ensino bilíngue. Uma mudança efetiva. Né? Então, em agosto do ano passado, 3 de agosto do ano passado, foi publicada a Lei 14.191, que modificou a lei orgânica, né, da educação brasileira, que é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, quando eu modifico o que eu preciso dizer a vocês, quando eu modifico a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, então eu tiro um artigo e no lugar dele eu leio outro, e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação sofre uma alteração, ela é mais atemporal, né? Ela independe de governo e, e de querer ou não querer de fazeres políticos. Então, essa é a grande conquista de se colocar isso na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, porque não existia alguma coisa que falasse sobre o ensino bilíngue para surdos na legislação maior, né? Existiam legislações específicas de surdos, mas a lei orgânica, que era a Lei de Diretrizes Básicas, ia falar de acessibilidade, ia falar de adaptação, ia falar de respeito, mas não falava de ensino bilíngue. Então, essa é a conquista dessa Lei 14.193. E o que ela faz? Ela eleva o ensino bilíngue a uma modalidade de ensino. Para vocês terem uma ideia de modalidade de ensino, que vocês já devem ter tido aí, acho que na disciplina de didática,
não é didática. Organização política da escola, que alguns cursos devem mudar a nomenclatura, pedagogia deve ser essa, letras outras. Mas quando a gente fala de organização escolar e vocês vão ler a legislação, vocês devem entender que modalidade de ensino, o EJA é uma modalidade de ensino, a educação especial é uma modalidade de ensino, então ela não é uma substituição do ensino, ela perpassa todo o ensino regular, tá? É isso uma modalidade de educação. Enfim, vamos voltar para o nosso tema. O que que diz essa lei, então? Aí ela fala assim, entende-se por educação bilíngue, já não é mais escolas e classes, é educação que é bilíngue, entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, Libras, como primeira língua e o português escrito como segunda língua em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Tá? Então, é isso que agora passa a versar na Lei de Diretrizes Básicas de Educação, que era de 96, e aí tem essa modificação de lei. Tá, Karine, mas o que que mudou então? Então vamos lá para as novas resoluções dessa lei. A gente precisa dizer para vocês que há 16 anos, a educação bilíngue, o ensino bilíngue de surdos era garantido pelo decreto 5626. Vocês viram lá na definição que o próprio decreto diz que a educação deve ser na modalidade bilíngue. Eles viram que, só que lá dizia que a língua de sinais e a língua portuguesa escrita eram língua de instrução. Né? A nova lei que modifica a LDB, ela vai dizer que a língua de sinais é a primeira língua, a língua portuguesa a segunda, que era uma coisa que já tinha no decreto, mas não a respeito ao ensino, porque o ensino a gente fala de línguas de instrução e não de primeira e segunda língua. Então, enfim, o decreto já garantia isso há 16 anos. Não é uma garantia nova. O que eu preciso dizer a vocês é isso. Não tem um novo. Eu coloquei novas resoluções só para dizer qual que é a diferença na realidade, devia ser diferenças de resolução. Eu acho que até me equivoquei na palavra. Porque não tem nada de novo. Há 16 anos a gente já sabia disso. Há 16 anos o Estado brasileiro falou, não, tudo bem, vamos no que diz respeito à educação de surdos, vamos optar por um ensino baseado em duas línguas. Ok? Então, existiam sim, e ainda existe, apesar dessa nova lei, falta de garantias de que esse direito seja exercido. Ponto. Então, mas há 16 anos ele já existe, o direito existe. Né? O que talvez a gente precisasse aí era meios de fiscalização e operacionalização do ensino bilíngue. O que nós tivemos ano passado foi mais do mesmo. Né? Afora a garantia de estar numa LDB, não tem uma grande mudança. Tá? Então, a nova lei, né, ela converte, o que a gente precisa entender também, é que a nova lei que converte o ensino bilíngue em modalidade garante uma segurança maior a respeito da governabilidade, foi o que eu já disse para vocês anteriormente, de gestão do Estado. Né? É uma lei orgânica, né? A lei da diretriz da educação é a lei maior da educação, então ela tem uma segurança maior, isso realmente é uma grande evolução em relação ao decreto 5626, que era uma coisa muito específica de surdos, apesar de ter efeito de lei. Tá? A lei e o decreto consiste na delimitação do sujeito, a lei diferente do decreto, né, consiste na delimitação dos sujeitos que se destina à modalidade. Vamos voltar lá. O decreto vai dizer que educação bilíngue para aquelas pessoas que usam a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa. Ponto. Agora, a nova lei vai dizer que a educação bilíngue de surdos
Então, especificamente para os surdos. Para efeito dessa lei, a modalidade em língua portuguesa, de escolas bilíngues de surdos, classe bilíngues de surdos, escolas comuns ou polos de surdos, para educando surdos, surdos cegos, que está errado, que é junto, alguém errou e eu copiei da lei e ficou errado, do diário oficial, enfim. Surdo cego é junto, superdotação, o deficiente auditivos que saibam sinalizar ou outras deficiências. Então, ela delimita sujeito. Eu estou falando de uma modalidade de ensino específica para surdos, né? Enquanto o decreto não fazia essa distinção de sujeitos. Era ofertado o ensino, era pelo ensino, né? Pela língua. Era um bilinguismo de línguas e não de sujeitos. Então, se você é ouvinte e quer ser bilíngue, ok, desde que você receba instrução em Libras e língua portuguesa escrita, isso é um ensino bilíngue. E daí é um ensino bilíngue interface Libras-português e não surdos ouvintes. O binário é diferente, vocês entendem? Então, quando eu delimito sujeito, eu estou dizendo especificamente a que público eu estou servindo. A gente faz isso na educação especial. A gente coloca até lá assim, público da educação especial, 2 pontos, pessoas com deficiência, altas habilidades de supervisão e transtornos globais de desenvolvimento. Esses são os públicos da educação especial. Por quê? Porque é necessário que se delimite um público na educação especial. E aí, nessa lei, sentiu-se essa necessidade de se delimitar sujeitos desse ensino bilíngue, que vai ter a língua de sinais como primeira língua. E aí, está em consonância com o que a gente aprendeu na aula, uma ou 2 aulas passadas, sobre quem é a pessoa surda, né? Quando a lei define quem é a pessoa surda, quem é esse sujeito que usa a língua de sinais, vai dizer que se comunica preferencialmente ou essencialmente, eu não vou me lembrar o termo da lei, através da língua de sinais. Por isso que na lei de ensino, ele traz isso, não Libras e português, ele traz Libras como primeira língua, e daí ele vai colocar deficientes auditivos sinalizantes, porque está em consonância com a lei que define a pessoa surda. Lembra que eu digo que só é surdo quem usa língua de sinais? Eu digo não. Né? Eu só reproduzo um discurso que está na legislação. Só é surdo quem sabe língua de sinais. Ah, mas tem perda auditiva bilateral. Deficiente auditivo. Tá. Se você não tem a opção da língua de sinais como primeira língua, você não é surdo neste país. Você é simplesmente um deficiente auditivo. E aí essa lei está em consonância com aquela primeira lei. Ou ela reforça aquele discurso de que existe um público surdo e um público deficiente auditivo. E que essas garantias desse ensino, essa luta, essa conquista, esse grande acordo é para um público específico. Então, sentiu-se a necessidade de delimitar aí quais são os sujeitos que destinam essa modalidade. Outra coisa que essa lei faz, ela coloca espaços destinados à oferta da modalidade. O decreto ele diz que as escolas ou classes que tenham essa modalidade já são bilíngues, que ofertem o ensino através da língua de sinais e da língua portuguesa, já é, independente do lugar que eles estejam. Se é escola regular, se é escola especial, se é escola bilíngue, se é... A língua de instrução é Libras e a língua portuguesa escrita é ensino bilíngue. É isso que o decreto fala. A lei não. A lei vai dizer, eu vou voltar, sempre vou e voltar, porque eu gosto que vocês vejam ali, a lei vai dizer o seguinte aqui, ó. Oferecidas em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou polos da educação bilíngue de surdos, né? Para educando surdos, surdos cegos. Então, ela delimita um espaço. Nesses espaços podem acontecer modalidades de educação bilíngue. Então, tem que ter este espaço de modalidade que o decreto não fazia. Então, isso também se difere do decreto. E daí, a lei também vai falar sobre destinos de verbas específicas. O relator chegou a falar de um programa, que eu não vou me lembrar o nome, mas um programa de que vai sair essa verba para a operacionalização desse espaço de ensino especializado para esse público determinado.
O que não acontecia no decreto, porque como ele não destinava, não delimitava público e espaço, ele entrava no PNDE, no Plano Nacional de Educação. Ponto. Né? As distributivas eram feitas a partir do Plano Nacional de Educação, que tem verba para educação especial, e a educação especial faz a divisão das verbas conforme as resoluções, enfim, censo, que vocês aprenderam na disciplina que eu disse para você. Eu passei por essa disciplina já há um tempo, um pouco mais que vocês, né? Para vocês estão um pouco mais fresquinhos saber como são essas divisões de verbas. Quando eu tenho um público específico, e aí não vai para a educação especial, estou dizendo, não pode ser verba da educação especial. Eu tenho que destinar esse verba da onde? Então, o relator chega a indicar alguns lugares, alguns programas que vão sair essa verba destinada a um espaço público específico para um público tão bem especificado. Tá? Então, o que diferiu de 16 anos para cá, de agora, são essas questões. Eu espero que tenha ficado claro. O que acontece, então? Acontece que a gente tem um único modelo, um único objeto, vistos de diferentes perspectivas por diferentes públicos. Né? Então, eu tenho uma visão embasada na educação especial, na perspectiva da inclusão dessas pessoas. Né? Então, a educação especial vem de perspectiva inclusiva, e aí a gente vai falar um pouco mais qual é essa perspectiva, tá? Um pouco mais para frente, mas agora eu quero que vocês entendam que eu tenho um objeto visto de lugares diferentes, né? Então, eu tenho um público que hoje, né, em um lugar que hoje se encontra um ensino bilíngue, né, para surdos, porque está dentro da educação especial, numa questão de fluxograma ou organograma, a gente ainda está subordinado a Secadias, Secretaria de Educação Especial, que nem sei mais sabe esse nome, mas é a Secretaria de Educação Especial. Apesar de ter uma Secretaria de Educação Bilíngue para surdos neste governo, né, que foi retirada do INES, que o INES fazia esse papel no governo passado, ela ainda é subordinada à educação especial. Tá? Então, a educação especial tem uma perspectiva, e aí nas palavras da Lodi, e eu gosto de dizer que é nas palavras dela, porque eu não sei se eu me aproprio ainda das palavras dela, mas eu gosto que vocês saibam quem falou. Aqui não é a Karine falando, não é a professora Karine falando, mas uma outra pesquisadora, ela vai dizer assim: a educação bilíngue que se reduz à perspectiva de duas línguas no interior da escola, o português e a língua de sinais, articulados por meio de um intermédio. Ela acha que essa é a visão da educação especial, que é a simples redução de libras na escola oportunizados através do intérprete de língua de sinais. Né? Ela acha isso uma forma reducionista de ver, ela já indica ali que reduz, né? Ela já coloca a posição dela como pesquisadora, fala assim, tá, eles têm essa visão que é reducionista, e aí ela vai falar que a outra visão que se tem é acessada na própria noção que se tem de surdez pelo viés cultural. Né? E aí a gente vai falar um pouco mais para frente o que é esse viés cultural, né? Para vocês terem uma noção exata. Então, que defende que os processos educativos sejam feitos e elaborados a partir da Libras, né? E hoje você tem na escola os projetos elaborados a partir da língua majoritária. Então, a partir da Libras, valorizando os aspectos culturais que são da comunidade surda, né, enquanto uma minoria linguística. Então, ela fala que tem essas duas perspectivas. Eu concordo com ela e até o ponto de que existe, sim, duas perspectivas. Que uma é essa, que da educação especial, na perspectiva inclusiva, que vai ver a valorização e a centralidade do papel do intérprete de língua de sinais em ambiente escolar. Né? Eu não sei se é reducionista, mas que é uma visão, é uma visão. Eu não sei se é bem assim, e aí eu digo que não é bem assim, porque eu também venho da Secretaria de Educação. Eu passei pela Secretaria de Educação tanto no município quanto no estado, e eu não enxergo que talvez seja uma visão reducionista do intérprete da língua de sinais, tá? Ponto. Mas é uma visão. E também enxergo que tem uma outra visão
de que as coisas são feitas a partir de uma língua que não é a do educando surdo na escola e que talvez seria mais apropriado que os conteúdos sejam elaborados a partir desta língua e não de outra língua, tá? Existe essa visão também. Bom, e aí eu vou falar para vocês, como eu falei no primeiro coisa, a Nogueira, que é uma pesquisadora da Unicamp, fantástica, uma amiga, a Ariane, uma amiga muito querida, e aí eu participo muito das ideias da Ariane, eu vou dizer que já tenho mais proximidade, ela fez uma frise histórica para a gente entender, e eu acho que fica bem fácil da gente compreender essa frise histórica, para vocês entenderem como que a gente chegou até aqui no bilinguismo. Não estou dizendo de contexto histórico educacional que a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai falar sobre, a gente está fazendo esse recorte de bilinguismo, como a gente chegou nessa lei. Tá? Então, a gente teve lá, em 1986, a Lucinda Ferreira Brito fazendo as primeiras pesquisas, né? E ela coloca a descrição dos aspectos linguísticos da Libras, e ela vai falar assim, não existe outro meio para a educação de surdos a não ser o bilinguismo. Porque o surdo é um ser essencialmente diglota, de duas línguas. Porque ele é surdo, tem uma língua e vive numa sociedade que tem outra língua. Então, essencialmente, ele é diglota. Então, não tem outra opção para a educação de surdos a não ser essa. E ela começa a bater nessa tecla fortemente, assim, desde 1986. E ela vem, porque ela vem falando da comunicação total, como que isso aconteceu, e a gente vai ter essa aula, né, de contexto histórico, para vocês entenderem o que é educação total. E aí, a gente tem lá, em 1987, a criação da FENES, FENES, Federação Nacional de Educação de Surdos, que vai se formar, vai se juntar a esse coro, né, prol da educação bilíngue, que é um marco muito importante, porque é uma federação representativa. Aí a gente tem o Carlos Skiller, que é um pesquisador que mantém um grupo de pesquisa ainda em Porto Alegre sobre estudos de educação de surdos, que inclusive ele inaugurou um novo viés de pesquisa aí chamado estudos surdos, né? Então tem estudos culturais e tem estudos surdos em algumas universidades, principalmente na Universidade do Rio Grande do Sul. Existe essa linha de teórica de escrita, principalmente por conta da influência do Carlos Skiller. Aí nós tivemos um projeto de lei em 96 pela Benedita, que mais tarde culminou na lei de reconhecimento da língua de sinais. Aí, em 99, nós tivemos o Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue de Surdos, que foi no Brasil. Então, vários países começaram a falar dessas experiências de ensinar surdos com a língua de sinais, a língua portuguesa, ou a língua escrita, né, majoritária. A gente teve o decreto 5626, 16 anos, dizendo não, o ensino vai ter que ser bilíngue, né, como eu disse, garantindo aí o ensino bilíngue. A gente teve em 2008 a Política Nacional de Educação Inclusiva, que ela ratificou o que estava dizendo no decreto. Não, se é surdo, não tem para onde fugir. A gente teve CONAI, que daí Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, que tinha uma cadeira de surdos, que tinha uma representatividade muito forte nos fóruns nacionais de educação. E aí a gente teve, em 2011, uma grande mobilização pelo fechamento das escolas especiais, por conta da política de educação inclusiva. Não sei se vocês lembram, né? Então, a política luta pela inclusão em espaços de escolarização comuns, né, regulares, e aí sentiu-se a necessidade de fechar espaços de escolarização e não de socialização, que naquele momento eram vistos como segregativos, né, em 2001, e aí o INES era uma dessas escolas, e o que a gente tem que entender? Que o INES ele é fundado em 1857, se não me engano, agora acho que 55 o Ruete chegou. A gente vai ter essa aula, mas em 87, mas a gente tem que lembrar que ele é dessa área. Então, quando a gente cria burocraticamente uma escola, você tem que falar que modelo de ensino que ela serve. E o INES, assim como o SEADA, não era uma escola bilíngue, ela não foi criada como escola bilíngue, ela foi criada como escola especial.
Então, houve esse pensamento pela comunidade surda que se fosse fechar as escolas especiais. E o INES era uma escola especial para surdos, assim como outras escolas especiais, a própria Pestalozzi, que oferecia escolarização, a PAI, que oferecia escolarização, e seriam transformados em centros de reabilitação orgânicos, tal. Houve-se, no primeiro momento, acreditou-se que ia fechar o INES, e aí teve uma passeata muito grande em Brasília pelo não fechamento do INES, obviamente, porque o INES é apesar de ser uma escola especial, criada uma escola especial, ela podia fazer uma transição para a escola bilíngue, né? Já que o ensino era garantido pelo decreto 5626. E é um marco muito importante na história da educação dos surdos e da língua brasileira de sinais. Então, não é só pelo fato de ser uma escola especial, mas pela representatividade que ele tem na nossa sociedade mesmo, na nossa educação, né? O INES, quando ele foi criado, e ele é, até hoje, né, uma escola pomposa, se você for aos Parque das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, passar na frente do INES, você vê que é uma construção vistosa, de presença, de poder, é um prédio muito importante, histórico mesmo, né, na construção do Rio de Janeiro em si, e da nossa educação, ele seria muito importante. Então, houve essa passeata, os surdos foram atendidos, inclusive, pelo então ministro da Educação, Fernando Haddad, entregaram cartas. Fernando Haddad encontrou-se com alguns pesquisadores da área, incluindo Capovilla, né, e aí veio a aprovação do PNE, o INES ficou aberto, como você sabe, é aberto até hoje, em 2014. E a partir daí, né, a gente tem ano passado, que não está na crise da Ariane, obviamente com essa crise de 2020, a lei que elevou o ensino bilíngue à modalidade. Então, essa foi a construção de 86 até a gente chegar na lei atual, de movimento, de instrumentalização, de criação teórica e de produção de conhecimento, tá? Que a gente tem para este ensino que está aí, pensando neste ensino. E mesmo assim, a gente tem ainda muitos pontos que são obscuros, né? Por conta de perspectivas e interesses diferentes. A gente tem que entender também que tudo atende um interesse muito contextual, político e social, né? A, a, a lei que a gente teve ano passado é muito fruto do contexto político atual que os surdos têm neste governo, né? Que você vê que é um produto de conversas mais próximas, porque deixa de atender a uma parcela, a um público superior, que é o público de educação especial, para atender um público que está dentro da educação especial tão somente, né? Porque tentou-se antes disso, a gente precisa mencionar isso, que tentou-se antes disso mudar a própria política de educação a política de educação especial. E houve um movimento também muito forte das outras entidades representativas de pessoas com deficiência, autistas, deficiente físico, deficientes intelectuais, a própria PAI, Pestalozzi do Brasil, num movimento totalmente contrário à aprovação da política. Houve um texto preliminar que trazia já essa concepção de modalidade de ensino bilíngue, oportunizando essa volta de uma escola especial, né, para todo mundo, mais especificamente para surdos. Quando isso não dá certo, que a sociedade reage de forma contrária, se faz isso numa esfera menor, que é uma esfera só para surdos, em 2021. Né? Então, a gente teve este movimento e a gente não pode negar que esse movimento existiu. Né? Então, quando eu digo que saiu, mesmo sobrepondo a uma maioria que é educação especial, ele conseguiu se estabelecer justamente por conta das articulações políticas que existe dentro do próprio Ministério da Educação da comunidade surda neste atual governo. A gente tem uma secretária surda. Eu não sei muito bem do que ela é secretária, Priscila Gaspar, mas ela tem um cargo. E no início do governo tinha outros surdos ali em cargos também. Acho que ela é secretária da pessoa com deficiência, se não me engano.
da pessoa com deficiência. Então, a representatividade surda neste espaço, e aí você vê que a voz surda tem sido, eu não digo ouvida, mas atendida de uma certa forma, né? Mas a gente precisa pensar o quê, né? E aí eu trouxe um pensamento que eu preciso ler com vocês a respeito do... Aí agora, uma posição teórica minha. A gente precisa considerar, contudo, que o discurso da surdez, tanto socioantropológico, que é aquele viés cultural que a Lodi mencionou, como também uma visão clínica, acaba cristalizando os surdos em sua comunicação de binarismos. Então, ou é falando ou é sinalizando. É só isso, tá? Então, a gente cristaliza e vai olhar o surdo só através disso. A visão socioantropológica vai falar sinaliza, 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 sinais, 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 libras, 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 libras e só. E a visão médica vai falar assim, não, reabilitação de fala. Reabilitação de fala e vamos por essa função. O que a gente tem que entender é que as duas estão num lado da balança. Não estão em meio termos. Elas não estão ali tentando equilibrar. É uma tentando pesar a balança para cada lado. Tá? É uma relação de força e poder. Né? No entanto, quando os surdos eram localizados no rol de deficientes, o que significa que os surdos nem se colocavam como uma questão, senão como vir a ser um ouvinte, e sua comunicação era estreitamente reduzida à oralização. Então, isso no viés clínico, né? Existia um vir a ser, o surdo vai vir a ser igual a um ouvinte, né? Na presente, né, nessa visão cultural, existe uma outra normatização do surdo, que é criado pela eleição da visualidade como aspecto constituidor do povo do olho, né? Como definiu um autor aí. Então, uma era um eterno via ser um ouvinte, a outra é um eterno via ser um sinalizado, né? Então, a subjetividade do surdo é estritamente alinhada ao uso de uma língua visual e a experiência visual que já é salientado por Nogueira, por exemplo. Tem sido interpretada em diferentes âmbitos sociais, sobretudo no escolar, com o uso de imagens. Os aspectos colocam o discurso socioantropológico sob uma base que sustenta em uma relação bastante direta e estreita as noções de língua, cultura e identidade. Ocorre que, neste processo, acaba sobrando pouco espaço para diferentes subjetividades surdas que não se localizam nesse extremo e nem no outro. Então, o que eu acho, por isso que eu falo, eu me valho muito das palavras da Nogueira e tenho uma proximidade maior de pensamento com ela, porque é isso, a gente sempre está num binarismo. Ou você fala, ou você sinaliza. Então, a subjetividade surdo, todo surdo é visual. Gente, há uma generalização muito grande. Todo surdo é baseado na experiência visual, e aí existe um tripé muito importante que é língua, cultura e identidade. Língua, cultura e identidade. Todo surdo participa dessa mesma língua, dessa mesma cultura e dessa mesma identidade. Quem não participa? Qual é a subjetividade surda que vai aparecer? Quando que vai se falar sobre essas outras subjetividades? Quando se vai respeitar esses outros modos de operacionalização? Os modos mistos, por exemplo. Surdos que têm, sim, uma facilidade de visualidade, mas também não tem uma super habilidade de desenho, de abstração, de visualidade, porque as generalizações reduz muito ou limita muito as pessoas. Né? Quando eu generalizo, todo surdo tem capacidade visual. Eu estou dizendo que o que não tem a capacidade tem alguma deficiência fora a surdez? Não está nessa subjetividade? O surdo que de alguma forma não se identifica com a língua de sinais, apesar de ter uma perda auditiva considerável, acima de 41 decibéis, também não é surdo?
E é uma coisa que eu venho questionando vocês desde o início, sabe? Eu gosto que é uma coisa que eu comecei a me questionar, né? Quais são os espaços para subjetividades diferentes daquela que eu posto em cultura, identidade e língua? Se eu não tenho cultura surda, que tem que ser aquela que a maioria da comunidade surda estabeleceu, se eu não tenho, se eu não uso a língua de sinais, eu não tenho identidade surda? Então, a gente precisa pensar sobre isso quando a gente está, quando eu digo conhecer o aluno é único, a gente precisa pensar nessa subjetividade do aluno para a aprendizagem, sabe? Que ele é único. E ele é mais do que a língua que ele fala, ou do que a língua que ele escolheu, ou a língua até que foi imposta. Porque pode ser uma imposição da família, assim como pode ser uma imposição social, deste mecanismo que há algum tempo vem num looping, assim, de que se a língua de sinais é a melhor saída para o surdo. Ponto. Né? Bom, e aí também o que a gente precisa não perder de vista é que o ensino bilíngue para surdos tem natureza que ultrapassa a questão das línguas envolvidas e que deve ser discutido à luz de questões políticas e de construções históricas e sociais, sendo necessário compreender como essas questões se manifestam nas relações de poder, gente. Eu não posso desassociar meu aluno surdo ou caracterizá-lo apenas pelo... Vygotsky falava muito disso, né? Vygotsky ia dizer assim, que a gente não o problema da educação de pessoas com defeitos, né, com deficiências, é enxergar a deficiência apenas além da pessoa, né? A gente tem que chegar a pessoa para além da deficiência, porque a deficiência é orgânica e a pessoa é subjetiva, a pessoa é um ser, né? Vygotsky falava disso. Vygotsky já postulava isso, né? Ele já falava assim, não vamos olhar a deficiência, a limitação, vamos olhar as potencialidades, vamos olhar aquilo que a pessoa tem que oferecer e todo outro contexto que ela é inserida. E nisso está influenciando a relação de poder que existe sobre ela, a condição socioeconômica que ela exerce. Né? Você sabe, por exemplo, que um dos fatores que incidem na aprendizagem é a questão alimentar. Hoje em dia você tem aí cientificamente provada que a questão da alimentação interfere na resposta de aprendizagem diretamente. E aí eu não posso dizer que aquela aprendizagem do aluno surdo defasada é apenas pela língua ou pelo desenvolvimento da linguagem. Né? Eu tenho que incidir sobre isso, por exemplo, que ela é filha de um catador de lixo e que às vezes a primeira refeição que ela vai fazer é na escola. Né? Então, existe uma construção histórica, social e política também naquele contexto daquele aluno, entende? E que as coisas não são reduzidas ou simplesmente, meramente abordadas por caixa, sabe? Todo autista é assim, todo surdo é assim, todo... Não existe. Obviamente que você tem deficiências que você já consegue tratar como um espectro, dizendo assim, não, quem tem ela leve, vou citar o autismo, né? Quem tem leve, quem tem alto rendimento, quem tem baixo rendimento, quem tem situação grave, quem tem... Todos eles são autistas, independentes do nível ou do local do espectro que eles se encontram, né? Então, é difícil a gente falar que... Para mim, é muito complicado dizer você, professor, por exemplo, que seu aluno é surdo e ponto. Porque ele sinaliza ou porque ele vai aprender a língua de sinais. O que eu tenho a dizer a você você tem um aluno na surdez e que às vezes em alguns momentos pode ser mais fácil para ele aprender aquela palavra escrita do que construir toda uma frase sinalizada, porque a escrita ele está sendo recorrente na escola e os sinais em casa ele chega não tem mais. A gente precisa considerar essas questões. Que às vezes o pai não tem habilidade de sinalizar. Que a mãe não tem tempo, né? A gente precisa de analisar o contexto. Então, o ensino bilíngue
E aí eu volto também em algumas questões, a quem serve essas modalidades de ensino? Vamos pegar uma realidade do interior do Brasil, porque nem todo lugar é São Carlos, nem todo lugar é Rio de Janeiro, nem todo lugar é Curitiba, nem todo lugar é Campo Grande. Né? A gente tem aí, essa modalidade de ensino pode ser ofertada, gerida em escolas de interior, que tem ali um ou dois alunos surdos, que às vezes o contexto da família é um contexto rural, o pai trabalha em chácara, trabalha em fazenda como cuidador de fazenda, criador de animais. Este ensino bilíngue serve a este surdo também? Ou serve para um grupo de capital que partilha de uma comunidade, que tem vivências com outros surdos? No contexto eu posso ser. Eu tentei esperar um pouquinho o André voltar. Bom, eu tenho que pensar também que para se colocar outras coisas, se eu tenho há 16 anos um decreto que fala que garante esse ensino bilíngue, por que a operacionalização ainda não foi estabelecida? Quais os recursos que faltavam? Verbas? Formação de professores? Então, são coisas que eu preciso pensar sobre a respeito deste ensino de línguas. E aí eu preciso pensar também que que o outro lado da moeda, que as pessoas que estão naquela outra perspectiva, que é a perspectiva da educação especial, elas pensam de algum modo, elas não saíram com essa ideia do nada. A gente tem que entender que a educação, vocês tiveram educação especial, ela surge, né, numa convenção chamada Educação para Todos, Jotier. Vocês devem ter visto isso com os seus professores de educação especial, que são fantásticas aqui na universidade, né? Então, educação para todos está dizendo que, né, não é mais só para aquelas pessoas que estão ou que podem, né, oferecer, que podem receber uma educação, mas para aquelas que vocês acreditam que não também. Então, o princípio básico que nasce a educação especial, e aí as controvérsias que existem no meio do caminho, que era para atender ao às demandas neoliberais, lá, 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 blá, tá? O problema é o conceito de que ela surgiu, educação para todos. E todos envolvem pessoas com deficiência. Mulheres, negros, subalternos, e aí a gente tem um monte de segregados, mas inclui pessoas com deficiência. Então, a perspectiva da educação inclusiva, a educação na educação especial, né, ela passa a integrar uma proposta pedagógica na escola regular, promovendo o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. E ela tem como princípio, segundo o MEC, segundo a própria política, que ela deve seguir princípios democráticos, de igualdade, né, liberdade e respeito à dignidade. A educação especial é regida por princípios norteados entre esses que são citados e princípios de normalização, integração e individualização. Né? Então, ela tem princípios que vão dizer assim, não, existe uma sociedade que precisa incluir. E eu não posso incluí-los na sociedade se eu afasto ele do principal meio. A escola é numa discussão
Ah, tá, vamos voltar. Então, a educação especial versa, né, os princípios da educação especial é de que eu preciso incluir essas pessoas na sociedade. E eu não consigo incluir as pessoas na sociedade se eu abster elas, se eu ausentar elas de espaços sociais importantes. E que espaços sociais importantes são esses? Qual é o principal espaço social de grande importância? A escola. A escola é imperativa para a sociedade. Né? Hoje eu não posso escolher ausentar meu filho deste espaço. Se você faz, você pode ser aí enquadrado num artigo de abandono intelectual de menor. O seu filho tem direito à educação. Você tem que levá-lo à escola. Então, necessariamente, a sociedade toda passa por este espaço social muito importante que é a escola. E ali a gente tem que estar, ali que é o processo educativo maior, não só de formação de conhecimento, mas de cidadania, que a escola democrática ela serve para isso, você tem que passar por aí por experiências sociais que vão oportunizar uma formação genuína. E qual que é essa formação genuína? O respeito e o contato com as pessoas que são diferentes de você, que aprendem de diferentes modos do seu filho, que vão ter trocas diferentes com o seu filho e que vão oportunizar conhecimentos além dos convencionais, aqueles acumulados historicamente pela humanidade, mais conhecimentos de vida social que vai possibilitar no futuro uma sociedade mais justa, igual e para todos. Então, eu não posso querer uma sociedade assim, que respeite a deficiência, se quando eu passo pela essa. Uma pessoa vai passar pela escola, pela educação básica, pelo menos 16 anos. Se por 16 anos da minha vida eu privo a sociedade dessa experiência e desse debate. Entende que essa é a perspectiva? E aí, como eu quero que tenha uma sociedade bilíngue, se quando eu falo de espaço educacional bilíngue, eu falo para um público específico. Então, se eu tenho escola bilíngue de surdos, para surdos, com surdos, e aí eu não abro espaço para ouvintes, porque está lá público-alvo, surdos, deficientes auditivos sinalizados, surdos cegos e com outras deficiências que optem por isso, obviamente eles têm que querer, mas eu, querendo, eu não posso, né? É só para este fim. Como que eu vou ter, se todo mundo deste público resolve ter este acesso, como que as outras crianças vão participar desse debate? É comum que você escute, como eu escuto, assim, professora, as crianças têm muito interesse em língua de sinais, pena que a gente não tem espaço para ensinar. E aí, por outro lado, né, a gente devia ter língua de sinais na escola como disciplina, como inglês, né? A gente devia ter língua de sinais na escola. Eu acho que tinha que ter língua de sinais na escola. Aliás, eu acho que a língua de sinais tem que ocupar a escola. Tem que ocupar um espaço que é só da língua portuguesa. E só ocupando espaços de poder que a gente consegue equilibrar a balança da relação de poder. E isso é uma visão Carine, tá? Então, essa perspectiva de que o ensino bilíngue para surdos ele tem que ser ofertado em um espaço específico para um público determinado, de alguma forma, para mim, eu vejo que alimenta a, esse ciclo de ausentar a língua de sinais da sociedade. Eximir a sociedade de ter uma responsabilidade com a língua de sinais. Né? Mas Karine, você não está olhando pelas necessidades educacionais do aluno surdo. Sim, este é um problema que a gente tem que resolver. Eu não estou dizendo que não tenha que resolver este problema e que esse problema não exista. Eu não estou eximindo este problema, eu não estou ignorando este problema. Eu estou dizendo que este problema vai existir em qualquer espaço educacional. Porque existia escolas especiais para surdos antes da lei do bilinguismo. Aqui o próprio SEAD existia. Aqui em Campo Grande nós tínhamos o SEAD.
Nós tínhamos o SEAD, que era um espaço de socialização e aprendizagem. Nós tínhamos esse espaço. Aliás, nós temos ainda como centro, né? Como ele é criado, centro de audiocomunicação, não como uma escola. Existem esses espaços, sim, mas os problemas continuam os mesmos. Só que quando passa a ser um problema da sociedade, a sociedade tem que resolver, a Secretaria de Educação tem que resolver, os professores, como vocês vão ter que resolver, como eu vou ensinar este aluno surdo, eu estou compartilhando e experimentando a vocês experiências sociais de, de todos, entende? E não só de um grupo específico. E aí eu também não vou delimitar só quem sabe língua de sinais, aquele público. Tá? Então, essa também é uma perspectiva. Né? É uma perspectiva que precisa, sim, de mudanças, que precisa, sim, de renovo, que precisa, sim, de transformação e precisa resolver problemas que já são antigos. Tá? Não estou dizendo que não tenha. Então, o que a gente precisa pensar? Em formas novas que vão resolver os problemas que nós temos. Né? Porque a verdade é que os alunos surdos, eles ocupam as escolas regulares. A gente pode pensar no que a gente quer para o ideal do aluno, da educação de surdos, que é uma educação bilíngue, ou um ensino bilíngue, como eu prefiro chamar, numa escola de surdos. Mas, enquanto isso, a gente não pode abandonar o que a gente já tem, que é a inclusão. Fato é que nós estamos no sistema inclusivo de educação. E aí eu não posso só olhar para isso daqui que eu quero, para o ideal, e esquecer do que eu tenho. Porque daí esses problemas vão ficando cada vez maiores e mais acentuados e muito mais difícil de conseguir aquilo que eu quero. Então, existe um processo que está desigual. Né? Então, a minha base teórica, pretendo fazer um debate com vocês, eu quero que vocês pensem nesse debate que nós vamos fazer em algum momento, conceber uma perspectiva em que a surdez é a centralidade para a definição dos espaços de escolarização, os discursos e os modelos educacionais, e a cultura tendo como a única justificativa língua é recorrer no mesmo equívoco do oralismo. Pois atende aos mesmos princípios de que o fator biológico é muito mais determinante que os fatores políticos e sociais. Não sei se vocês concordam. Vocês não precisam concordar. Porque o princípio do oralismo era, eles são surdos, mas eles podem ser integrados à sociedade se a gente ensinar eles a falar e ler os lábios. Então, a gente vai trabalhar com isso. Como a Nogueira falou, e o princípio da língua de sinais é um tripé baseado em língua, cultura e identidade surda, que basicamente é sustentado pela Libras, esse tripé. Né? Ele é sustentado pela Libras. Se não tem Libras, não tem tripé. Só que se eu pensar a surdez no espaço de escolarização, onde eu vou ocupá-los, de forma que eu vou ocupá-los, apenas por isso, não é incorrer no mesmo erro que o oralismo teve? Criando aí as escolas especiais para surdos para fins terapêuticos? O fortalecimento da língua de sinais não pode ser feito em espaços escolares com a sociedade toda? Ela só pode ser feita se for espaço só com filhos? Vamos pensar sobre todas essas possibilidades. Será que o espaço de surdos realmente é muito melhor porque atende todas as questões visuais que eu não consigo atender numa sala com 40 alunos diferentes? Pense a respeito disso. Né? E aí eu preciso colocar para vocês o que eu penso sobre o ensino linguístico. Qual é a perspectiva que eu tenho traçado para resolver, ou pelo menos para tentar um caminho de solução para os problemas que eu não ignoro, né? Mas que eu tenho uma opinião, como vocês viram, que eu me posiciono a respeito disso. Porque eu entendo o bilinguismo pelas línguas e não pela pessoa. Eu não acho que o bilinguismo é para... desculpem.
não é para surdos, não é para ouvintes, é interfaces linguísticas, né? Elas estão acomodadas no sistema de linguagem. Então, eu acredito muito no que a Ofélia Garcia postulou sobre isso, e ela propôs um bilinguismo dinâmico, no qual as práticas linguísticas dos bilíngues das pessoas são complexas e se relacionam entre si. Elas não emergem de forma linear e isolada. Então, eu estou aprendendo língua de sinais, eu vou aprender só língua de sinais, eu não posso ensinar o português se ele não tiver língua de sinais. Eu não posso ensinar uma língua se ele não tiver outra. Né? É porque é linear e isolada. Agora eu vou só sinalizar, agora é só língua escrita. Pois existe apenas um sistema linguístico. Eu acredito muito nisso. Né? Que a gente tem apenas um sistema linguístico que se manifesta e se materializa de várias formas. Agora, o meu, por exemplo, está se materializando em língua oral, né, majoritária, do André, que é um ouvinte, vale lembrar que ele é um ouvinte, está se materializando através da língua de sinais. Tá? Mas o sistema linguístico dele está atuando. É o que ele sabe de língua que possibilita ele fazer essa comunicação. Então, não tenho vários sistemas que se comunicam. E eu não posso desligar um para eu não apago. Vocês veem que eu faço o tempo todo sinais. Tem hora que eu tenho que fazer o sinal para retomar um pensamento em português, que para mim é mais confortável os sinais. Então, eu não consigo desligar tudo que eu sei da língua de sinais só para falar em português, e eu também não consigo desligar o português quando eu estou sinalizando. O que eu faço é escolhas linguísticas para aquele contexto, tá? Então, isso a gente chamou, esse viés ela chamou de translinguagem. Ela não, foi um outro autor, mas a gente vai falar sobre essa proposta, o que eu tenho pensado, o que eu tenho pesquisado, que se tem pesquisado a respeito dela, né? E o que eu trouxe para o campo da surdez na minha tese de doutorado, tá? Que eu queria dividir com vocês em algum momento. Então, a gente precisa concluir, né? Eu vou concluir essa aula sobre bilinguismo, espero que tenha ficado claro qual que é a perspectiva da comunidade surda e dessa que tem falado, né, muito próximo aí aos documentos, que ecoa nos documentos, e qual a perspectiva que se opõe de alguma forma a isso, mas que tem o mesmo fim, que é o ensino bilíngue de surdos e um ensino de qualidade, né? Nenhuma diz que vamos deixar à margem a educação de surdos, outros que privilegiam e não tem como fugir do ensino bilíngue, então perspectivas diferentes do mesmo objeto. E aí a gente tem que a Viera Machado, que é uma coda, né, uma filha ouvinte de pais surdos, junto com uma outra colega, ela diz o seguinte: no efeito do que já buscamos encontrar, novas possibilidades de criação, transformações que se iniciam no presente, com olhares deste tempo, que nos permitem transitar por um bilinguismo deste tempo. O ensino bilíngue é uma proposta dos dias atuais, e não temos um conceito estabelecido do que seria bilíngue. Nos permitimos contribuir com novas pesquisas para a sua implementação. A gente não tem um contexto construído, até porque os surdos que nós temos hoje é diferente do que em 1986 a Lucinda começou a falar. É diferente, inclusive, dos surdos de 16 anos atrás. Se você pega um recorte educacional dos surdos no Brasil de 16 anos, você vai ver aumentar aí o número de doutores consideravelmente. Nos últimos 10 anos, acho que isso não duplicou, triplicou o número de doutores surdos. Né? E nesses últimos anos, a gente teve criação de cursos de letras libras, a gente teve criação de cursos de pedagogia bilíngue, a gente teve espaços destinados à sinalização muito maiores de acesso ao surdo, por exemplo, a debates políticos, a debates linguísticos, a acesso, inclusive, com o advento dos jornais digitais e de forma escrita, né, o acesso à notícia muito mais fluida. E aí a gente tem que pensar que estes surdos são produtos de que educação? Da educação bilíngue que nós estamos propondo ou do que tem acontecido na inclusão?
E porque, de alguma forma, tudo isso pode ser considerado errado e um outro certo? E qual é o equilíbrio dessa balança? Né? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Não, como eu disse, não é um conteúdo fácil de ser dito, principalmente para mim, é um conteúdo difícil, mas que para mim é muito necessário enfrentar alguns temas que foram muito determinantes na minha formação e que eu resolvi pensar sobre uma outra perspectiva e que agora eu compartilho com os meus professores, porque eu não posso simplesmente colocar um lado só da moeda, tá? Eu vou só interromper aqui para a gente ficar maior, para a gente conversar um pouco mais sobre como vai ser essas outras aulas, porque como é um tema muito difícil e de ser trabalhado, eu quero colocar para vocês também essa aula, a gente fazer uma atividade sobre essa aula, mas eu também preciso colocar para vocês algumas entrevistas e alguns textos sobre perspectivas diferentes, né? Então, eu quero colocar para vocês a entrevista da doutora Ronice, que é uma pesquisadora, filha de surdos, militante da comunidade surda. Então, o que ela vai dizer sobre o ensino bilíngue, o que ela vai dizer sobre isso, o que a pesquisa, os autores que ela conversa dizem sobre isso, apesar de não ser uma autora que eu converso, mas eu espero que vocês conversem com ela, que vocês tenham uma leitura sobre ela, né? E eu preciso apresentar isso para vocês, porque estaria sendo injusta de não mostrar essa perspectiva. Gostaria de colocar textos, inclusive da Lodi, que foi a que eu trouxe, para vocês verem. Eu converso com ela dizendo, eu concordo com ela até aqui eu não concordo, mas eu preciso que vocês leiam também este ponto de vista, e vou trazer um da Ariane Nogueira, que para mim é a que eu mais me alinho aos pensamentos da Ariane, e a gente vai falar um pouco sobre esse ensino bilíngue, então, em 2 aulas. Eu quero dizer que esta aula vai valer, não vou postar aula semana que vem, o que eu vou postar semana que vem são esses vídeos, esses textos, para a gente ter essa leitura e essa outra visão, tá bom? Então, essa aula é válida por 2 semanas, tá? As atividades que vão ser feitas de forma escalonada, tá? É isso, gente. Muito obrigada de coração por me ouvirem. Espero que tenha contribuído aí com o pensamento de vocês e que vocês produzam o próprio conhecimento a partir do que foi apresentado. Obrigada.